Boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu vou começar lendo o texto que está em Mateus 13, 57 e 58. Escandalizavam-se nele Jesus, porém lhes disse: Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Escandalizavam em Jesus. Esta é uma passagem onde os moradores de Nazaré ouviram as palavras de Jesus e não conseguiam associar as maravilhas do que ele falou com o que ele era no passado, com o que eles conheciam dele do passado, como sendo apenas um homem normal, uma pessoa que estava ali, um cidadão, convivendo com todos. E por isso eles se escandalizaram nele. O que significa se escandalizar? O se escandalizar, na verdade, é não dar crédito a Jesus, não depositar a confiança em Jesus, nas palavras de Jesus, trocar Jesus por outro, pode ser também. Ou pode ser também se desviar completamente do que Jesus ensina, da essência do Evangelho, do que Jesus verdadeiramente é. E foi isso que eles fizeram. Eles se escandalizaram de Jesus a ponto de não entender a identidade real de Jesus, não identificar em Jesus o que realmente ele sempre foi. Ele não deixou de ser o Filho de Deus no tempo que ele não se manifestava como Filho de Deus. Ele sempre foi o Messias. Tanto é que com 12 anos ele se revela sendo o Messias, dando uma aula da lei para os mestres ali no templo, onde ele ficou 3 dias e não se sabe, na verdade, o que realmente ele fez naqueles dias, mas Maria e José encontrou ele ensinando sobre a lei no templo. É uma manifestação do que ele sempre foi. E provavelmente ele sempre foi uma pessoa diferenciada. Não se tem informações sobre esse período, dos 12 ao período que ele começou aos 29 anos, 30, por aí. Ele começou a se manifestar como Messias. Mas ele sempre foi o Messias. A identidade dele não mudou. E as pessoas, quando o conheceram como sendo realmente quem ele era, se escandalizaram, não aceitaram. Como você pode dizer que venho de Deus se até ontem você era apenas um como qualquer um de nós? E tudo isso pesou para aquele povo de Nazaré e assim eles não deram crédito a Jesus. A incredulidade deles impediram Jesus de fazer grandes maravilhas, como está escrito no texto. E é isso, escandalizar-se, na verdade. Escandalizar nada mais é do que você
não dar crédito no que Jesus é, nas palavras de Jesus, no ensino de Jesus, desviar-se completamente da essência do que Jesus é. E ali essa passagem mostra muito o achismo negativo que eu posso ter sobre uma pessoa. Cada um de nós temos essa possibilidade natural de observar as pessoas e identificar algo negativo nela. Achar algo que não seja completamente positivo. A tendência de nos levar para o que é negativo em uma pessoa parece ser maior do que olhar para uma pessoa e ver o positivo. Eu não tenho nenhuma certeza sobre tal pessoa, eu não conheço o coração daquela pessoa, mas o que eu acho nunca é positivo, é sempre negativo. Eu opto primeiramente para achar algo ruim da pessoa do que algo bom, algo positivo. Veja como nós somos assim. E veja como é mais fácil você olhar para uma pessoa e sempre identificar algo negativo. Sempre observar o ruim e não o positivo. E assim eles olharam para Jesus e mesmo ele falando palavras positivas, palavras maravilhosas, eles identificaram como algo negativo. Não deve ser algo bom, porque esse cara até ontem ele era comum e como agora ele não é mais. Eles não aceitaram, não entenderam da forma coerente que deve ser. E a forma coerente é aceitar a vontade divina. É se abrir a Deus e falar, eis-me aqui. Buscar a compreensão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. É essa a verdade. A verdadeira coerência de uma pessoa que até realmente está em dúvidas, está sem saber, porque ontem mesmo ele não era o que ele diz ser hoje. Mas a afirmação negativa e já a conclusão definitiva de que ele não é que ele diz ser, ou ele não é capaz, ou ele não é nada além do que eu acho que ele seja, isso é totalmente destruidor, porque traz uma incredulidade, é com base na incredulidade, fundamentado na incredulidade, e sem nenhuma abertura para aquilo que Deus deseja realizar, para a bênção de Deus alcançar os corações das vidas. Por isso Jesus não conseguiu fazer muitos milagres. Ele não conseguiu fazer maravilhas. Ele admirou da incredulidade. E assim ficou. Por isso mesmo, eles definiram Jesus ser o que eles queriam que ele fosse, não o que ele realmente é. E para eles, ele foi isso. E provavelmente muitos morreram com Jesus sendo o que eles definiram que ele fosse, não o que realmente ele é. A minha incredulidade coloca algema em quem não dou crédito. Da mesma forma que aquelas pessoas colocaram algema nas mãos de Jesus
e ele não pôde fazer muitos milagres, assim também nós podemos fazer com qualquer outra pessoa. O fato de não dar crédito a uma determinada pessoa, não acreditar no potencial, não acreditar naquilo que ela pode oferecer, o faz paralisar. A pessoa fica paralisada. Eu coloco algema naquela pessoa. Eu aprisiono aquela pessoa em um mundo que eu criei, que eu determinei como seria este mundo. Ela não faz, não porque não é capaz de fazer. Ela não faz porque eu determinei que ela é incapaz de fazer. Eu coloquei algema naquela pessoa por causa da minha incredulidade. Ela não gera frutos, ela não vive a vida que Deus deseja que ela venha viver. Veja que tem uma passagem em Apocalipse que diz que nós devemos tomar cuidado para que outros não venham roubar as nossas coroas. E essas são esse tipo de pessoa. São as pessoas que colocam incredulidade sobre nossas vidas, nos paralisa, nos coloca algema, e assim não podemos frutificar. E aceitamos. Nós não podemos aceitar a algema que outros colocam em nós. Nós devemos nos libertar e sair daquele lugar, como Jesus fez. Jesus deu as costas para aquele lugar e foi para um lugar onde não colocavam mais algemas nas mãos dele, onde ele pôde fazer milagres, onde ele pôde até mesmo ressuscitar. Quem sabe que dessa forma até aquelas pessoas que estavam ali em Nazaré, muitos mudaram a forma de pensar por causa disso, porque ele saiu daquele lugar. Se ele permanece naquele lugar onde eles algemam as mãos dele, as próprias pessoas não iam crescer, não iam evoluir, não iam entender que o pensamento delas estava errado. Foi necessário ele sair para trazer uma bênção até mesmo para a sua cidade. Posso defender o que é contra o Evangelho e achar que estou no caminho de Deus. Isso é muito grave. Muitas pessoas fazem isso. Defendem o que é contra o Evangelho e não percebem que estão contra o Evangelho e não estão no caminho de Deus. Mas elas têm certeza que estão no caminho de Deus. Elas pregam, elas ensinam, elas fazem tudo que aparentemente está correto. E tem argumentos que parecem ser perfeitos, mas não estão. Porque elas estão contra o próprio Evangelho, contra a palavra de Jesus. O alvo sempre é a palavra de Jesus. Por isso Jesus diz: as minhas palavras vos julgarão no último dia. A única forma que podemos avaliar o nosso coração, a nossa vida, avaliar o líder espiritual, é se as palavras dele, se o que ele ensina, o que ele prega, o que ele vive, é o que Jesus ensinou. Está nos evangelhos, corretamente, sem interpretações humanas, sem argumentos, até mesmo carnais, justificativas errôneas, totalmente errôneas, tentando justificar fundamentos pagãos ou fundamentos pecaminosos, fundamentos baseados em dinheiro, em riqueza, no mamon. Essa é a verdade. Aquele que ama a Jesus, guarda as palavras de Jesus. E é
por meio dessas palavras, daquilo que Jesus ensinou, do mandamento do Senhor Jesus, é que vamos avaliar se estamos no caminho correto, se estamos fazendo realmente o que é a vontade de Deus, o que é planejado por Deus. A vontade de Deus é que venhamos praticar o Evangelho, praticar os ensinamentos de Jesus, não distorcer o que ele disse para o bem próprio, para satisfazer o nosso bel prazer, para suprir as nossas necessidades, sejam financeiras, sejam até mesmo, entre aspas, espirituais. Não posso afirmar se não tenho certeza que sim ou que não. Não há como eu afirmar sobre uma pessoa que sim ou que não. Se eu não tenho certeza do que está no coração de uma pessoa, se eu não tenho certeza sobre o pensamento de uma pessoa, eu não posso afirmar que sim ou que não. Não sei. Eu não tenho certeza. E dessa forma é que eles fizeram o povo de Nazaré. Eles afirmaram sobre Jesus, sobre uma verdade de Jesus que no fundo eles não sabiam, eles não tinham certeza. E continuamente a gente faz isso. A gente afirma sobre uma pessoa, um achismo totalmente negativo de uma pessoa. E sempre é assim, sempre é negativo, sempre é falando que ela está com maldade no coração, com as intenções malignas, intenções maldosas. E às vezes a pessoa não está com esse pensamento, não está com esse tipo de intenção maligna ou intenção pecaminosa. Na verdade, ela não está com nenhuma intenção, mas o achismo negativo, nos leva a afirmar que sim, ela está com uma intenção negativa, uma intenção maldosa. Eu conheço os pensamentos dela. Ou que não dá para você ter uma certeza. O teu achismo não pode ser a garantia do que está no coração de uma pessoa. Dessa forma, conforme essa passagem que impediram Jesus de fazer milagres, eu posso matar uma pessoa com a minha incredulidade. Matar no sentido espiritual. Impedi-la de fazer o que ela deve fazer. Porque eu suponho algo sobre tal pessoa e essa minha suposição é negativa. É com base de incredulidade. E aí a tal pessoa não vive o que ela deve ser viver porque eu afirmei algo contra ela. Eu coloquei essa pessoa no universo que a minha mente estabeleceu, que as minhas incredulidades vivem. Eu tenho convicção de algo e exige que a tal pessoa também tenha a mesma convicção que eu. E muitas vezes a minha convicção está totalmente contrária ao Evangelho, está totalmente errônea. E obrigo tal pessoa a viver o que eu entendo que tem que viver. E assim cria-se uma cadeia de pessoas prisioneiras, uma vinculada à outra. É o que acontece nas religiões. O líder tem determinada ideia sobre algo, acredita em algo que não é totalmente conforme o Evangelho,
e obriga as pessoas a acreditar na mesma forma que ele acredita. E assim as pessoas vivem não conforme o que Jesus ensinou, mas conforme o que aquele líder entende ser o que Jesus ensinou. E não adianta vir outro e falar, não, mas não é bem assim. Porque já está estabelecido como uma raiz no coração daquelas pessoas. Então, um vai matando o outro vai matando o outro. Por isso Jesus diz em determinada passagem, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vem e me segue. Olha a diferença. Aquele que segue a Jesus de verdade não está morto. Mas aquele que não segue, que não anda no caminho real estabelecido pelo Evangelho, aquele que não faz o que Jesus mandou, está morto. E muitos estão mortos com a convicção no coração de que estão vivos, mas estão apenas sobrevivendo, não estão vivos. É como se fosse zumbi espiritual. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Muitas vezes sou apenas um prisioneiro da minha religiosidade. Muitas vezes eu sou apenas isso, um prisioneiro da minha religiosidade. Eu acredito tanto naquilo e não aceito que outro venha e falar que está errado. Foi isso que Jesus fez com os fariseus. Os fariseus estavam tão prisioneiros nas incredulidades deles que não aceitavam ele falar que estava errado, que não é daquela forma, que eles estavam interpretando a lei totalmente errado, com maldade no coração. Porque ele nem questionava o fato deles ensinar a lei, porque ele fala que deveríamos seguir o que eles fazem, mas não fazer como eles fazem, porque eles ensinavam, mas não praticavam. Então o problema não estava nem na verdade no ensino, mas na hipocrisia de exigir que o outro faça o que se deve fazer e a pessoa mesmo não fazer. E é isso que eles viviam, eles não faziam o que ensinavam. Estavam prisioneiros nas suas religiosidades, acreditando que viver dessa forma estariam agradando a Deus, que Deus não observava o coração deles. Muitos, na verdade, nem acreditavam na existência de Deus, como hoje. No fundo, muitos não acreditam em Deus. Muitos ateus estão nos púlpitos. Muitos ateus estão pregando. Se você colocar esses homens numa sala onde há uma pressão para eles revelar a verdade do coração, você perceberá que eles não acreditam em nada. Eles estão muitas vezes apenas por poder, pelo dinheiro, pela fama, por tudo que o poder pode proporcionar a cada um que o tem. E essas prisões religiosas se espalham, estão fortemente nos tempos atuais. Dificilmente você não encontra alguém prisioneiro, porque o amor de muitos já está se esfriando, ou pode dizer que já está frio. Eu não conheço o coração
das pessoas. Só posso conhecer se realmente for revelado. Como Jesus disse, que a boca fala o que o coração está cheio. E pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas falam, você avalia um pouco o que está no coração. No fundo, elas defendem totalmente contrário àquilo que Jesus defende. Se Jesus falar A, elas falam B. Elas não concordam com o que Jesus ensinou. E arrumam argumentos contra ao que Jesus ensinou. O que está no coração dessas pessoas, então, que elas sempre falam isso, que elas sempre defendem isso, sempre argumentam contra o ensino de Jesus? Criam justificativas cheias de incredulidades para defender as suas ideias, as suas opiniões. Não importa se aquilo tudo é contra o que Jesus ensinou. É contra o que está no Evangelho. Puramente no Evangelho. Para ser obedecido, para ser praticado. O que está no coração dessas pessoas? Não dá para afirmar, ou pode ser que sim também, dependendo do que for a circunstância ou a continuidade dessa pessoa nessa insistência de se colocar contra o Evangelho. Pode ser também que ela esteja totalmente aprisionada pelo próprio diabo, como Jesus falou. Jesus disse que as minhas palavras não entram em vós porque vocês não são de Deus. Vocês têm como pai o diabo. Essa é a realidade de uma pessoa que não concorda com a palavra de Jesus. Insistentemente ela não concorda com a palavra de Jesus. Insistentemente ela se levanta contra o Evangelho. Ela se justifica contra cada ensinamento de Jesus. Esta é a realidade da essência dessa pessoa. Nada mais é do que discípula do diabo, conforme João 8. Mas o verdadeiro, aquele que é Jesus, tem em si a evolução. Aquele que está morto não evolui. Aquele que vive, aquele que é de Jesus, que tem a vida eterna, um dos sinais é a evolução espiritual, é a evolução interna, é o progredir, é o crescer. E uma passagem diz que um é aquele que semeia, outro é o que rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então, assim, o verdadeiro, aquele que é de Jesus, aquele que é filho de Deus, aquele que é salvo verdadeiramente, ele evolui. Não posso afirmar como que será essa evolução, de que forma essa evolução acontece. Cada um evolui conforme aquilo que Deus vai regando, Deus vai dando crescimento, Deus vai semeando. Cada um tem o seu tempo. Um recebe 30 e produz 30. Outro 60, outro 100. Não cabe a mim falar que tal pessoa não é de Jesus, não é salva, não tem a salvação, não tem a vida eterna por causa dos erros, por causa da falta de evolução.
porque eu ainda não vi tal evolução. Não cabe a mim falar. O que é real é que cada um alcança esta evolução. De uma forma ou de outra, essa evolução espiritual existe em todos que são salvos, em todos que realmente têm Jesus dentro de si. Bom, essa é a palavra que eu queria trazer, essa mensagem que eu queria trazer. Fiquem todos em paz.